Olá, eu sou Rodolfo Del Forno, diretor de vendas do Omnibiz, e venho apresentar a primeira edição do Hotel Report by Omnibiz. É um estudo de desempenho hoteleiro para o mercado brasileiro e nessa primeira edição conta com 20 destinos. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise de Morro de São Paulo. Se você quiser baixar o estudo para analisar de forma mais profunda e detalhada, ele vai estar disponível também para download. Para quem não conhece, a Omnibiz é a maior empresa, ou a empresa líder, na verdade, em distribuição hoteleira na América Latina. Simplifica e torna seguro o processo de se fazer uma reserva de hotel. Ela conta com mais de 9.500 hotéis e 750 canais de venda conectados à sua plataforma. Esse estudo ele contempla 100% de dados proprietários, ou seja, que transacionaram através da plataforma da Omnibiz, e foram mais de 20 milhões de reservas realizadas no Brasil ano passado, que contemplam a análise aqui desse estudo de hoje. 1.929 hotéis foi o estudo para a região Nordeste, 608 de hotéis na Bahia e 35 em Morro de São Paulo. Começando um pouco da análise geral, né, olhando oportunidades gerais do Brasil, o que a gente vê? Em termos de canais, os que mais se destacaram, cresceram, foram os canais diretos e operadores. Então, muito por conta dos viajantes terem uma tendência aí dos consumidores a se relacionarem mais com as marcas e com pessoas, portanto aí destacando-se bastante as agências de viagem. Quando a gente olha a característica dessa demanda, a gente vê uma predominância de demanda nacional, principalmente por fatores cambiais, deixando o destino brasileiro mais atrativo para o turista brasileiro, e o interesse do público nacional, do brasileiro também, em conhecer mais seu país. Quando a gente olha sobre característica dessa demanda, um tema que se destacou muito foi a questão da antecedência de compra. E aí, provavelmente, também dois grandes fatores explicam isso. Uma necessidade de planejamento normal desse viajante, mais exigente, trabalhando com mais antecedência. E, por outro lado, também a questão financeira. Então, as passagens aéreas têm sofrido aumentos, as próprias diária média dos hotéis muitas vezes também pode ter crescido. Então, ele está também com planejamento de custo com mais antecedência, mais apurado. Boa parte desse cenário foi o que aconteceu em Morro de São Paulo, sendo operador o canal que mais teve crescimento. Demanda interna, apesar de um crescimento relativamente grande, bom, a gente vai dar uma olhada ali de canais internacionais, mas a demanda interna sendo predominante, demanda nacional, e antecedência de compra vindo como uma característica aí, também local, né, além dessa característica nacional. Quando a gente começa a fazer uma análise de desempenho, o que a gente observa? O Brasil teve um excelente desempenho em 2024, então 15% da hotelaria do Brasil, 15% de crescimento de demanda, 9% de diária média. O principal destaque em demanda foi o Nordeste com 18%, o principal destaque em diária média foi a região Norte com 17%. Quem teve o destaque negativo acabou sendo a região Sul, principalmente por conta do Rio Grande do Sul, e a situação das chuvas, enfim, que afetaram ali o desempenho e retração dos principais mercados ali da região. Quando a gente olha para Nordeste, a gente vê o top 10, ali Morro de São Paulo em 18ª posição, com um crescimento de demanda bastante abaixo da média regional, né, ou seja, só 1,7% em relação a 18% de crescimento para a demanda regional, então demonstra uma grande oportunidade de crescimento, e 4,5% de crescimento em diária média, também abaixo da média nacional, da média regional, desculpa, de 10%, e super em linha com a inflação, que foi 5,5%, então basicamente não teve um crescimento real de diária média no período. Quando a gente olha para a Bahia, a gente teve 12% de crescimento de demanda e 9% de diária média. E aí, mais uma vez, Morro de São Paulo, dentro do top 10, foi o destino que menos cresceu demanda. Em termos de diária, ficou ali num pelotão intermediário, mas de novo abaixo do recorte regional, demonstrando que ainda tem bastante oportunidade para conseguir se desenvolver em termos de demanda e de diária média. Quando a gente olha para o comportamento, já para tentar entender um pouco de como foi a característica dessa demanda, o que a gente observa? Aqui a gente está olhando a emissão, então se você está comparando com a ocupação do teu hotel e olhando o check-in, provavelmente essa curva é contrária. O que a gente quer olhar? Descolamento, se teve aumento ou queda, e curva. Então a gente observa que o primeiro semestre foi bastante desafiador para Morro de São Paulo em relação à demanda, abaixo do ano passado.
no segundo semestre, quando tem uma melhora ali no final do ano, enfim, nos últimos, né, setembro, outubro e novembro. Então, no geral, o destino oscilou para cima e para baixo e foi, de novo, bastante contrário à média regional do Nordeste, que demonstra uma oportunidade em termos de desenvolvimento e crescimento para o destino. Quando a gente olha para a antecedência de compra, aí sim a característica ela foi muito em relação à demanda nacional, saindo de 57 dias na pré-pandemia para 70, então demonstrando um grande salto de antecedência de compra, que ajuda no planejamento, ajuda na questão da estratégia dos hotéis, mas também, por outro lado, ela pode tornar mais desafiador se você não faz uma boa estratégia, um mix e não tem essa venda antecipada, em conseguir recompor essa venda num período menor, inferior à média de antecedência do destino. Sobre estadia média está super estável, 4 dias, então está dentro da média ali do que foi nos últimos 5 anos. É o mesmo para cancelamento, então 30% é a média de destinos de lazer, então ele está ali em 29, está super estável em relação a esse indicador. Aí quando a gente olha a diária média, até percebendo ali onde foram, né, os períodos de maior desafio, né, para que o crescimento ficasse ali na casa de 4,5%, 4,6%, mais uma vez o primeiro semestre foi o período desafiador, e aí quando entra a alta temporada para o segundo semestre, consegue haver um descolamento de diária, que faz com que no final a média nacional, a média do ano, né, fique 4,5% acima, 4,6% acima, só que o primeiro semestre é um período de demanda e de diária média que o destino precisa trabalhar forte em relação à sua sazonalidade, aos seus desafios. Né? Quando a gente olha também, né, tentando ver cenários de oportunidade ou mesmo de comportamento, de como foi o crescimento real dos últimos anos, já que a inflação desde 2019 foi bastante alta no período de pandemia. Então, o destino ele sai de R$ 398 de área média em 2019 para 627 em 2024. Isso representa um aumento real de 24% no período. Apesar de não ter tido aumento real em relação ao ano passado, no acumulado dos últimos 5 anos, me parece que o indicador está saudável, com 24%, quase 25% de aumento real da diária média. Agora aqui fica o desafio em tentar fomentar a demanda, novas parcerias e aí também crescer essa diária média, principalmente no primeiro semestre. Quando a gente olha a comparação de como o destino está, tanto em crescimento quanto em custo, ou seja, em diária média, ele está bastante competitivo. Então, quando a gente analisa Prado, Porto Seguro, Salvador, Itacaré, então ele está bastante competitivo, não é um destino que está descolado porque está caro, descolando em relação a crescimento abaixo da inflação, e ele está ali em termos de crescimento, perceba que ele foi o terceiro destino que menos cresceu no cenário do mercado da Bahia. Então, demonstra mais uma vez uma grande oportunidade de desenvolvimento e fomento, já que os destinos de lazer estão em alta e o Nordeste representou o maior volume de crescimento de demanda no último ano. Tentando traduzir um pouco e ver as oportunidades para esse mix de canais, então o que a gente vê? Que as operadoras foram quem demonstraram maior crescimento, principalmente ali entre março e setembro. Em termos de diversificação, foram 131 canais diferentes que fizeram reserva. Para a gente olhar o leque de oportunidade, a gente teve 381 canais que reservaram algum hotel no Brasil, então tem uma oportunidade grande. Tem destinos na Bahia ou no Nordeste, por exemplo, que tem 280, 290 canais diferentes reservando. Então, me parece ser uma oportunidade para o destino. Quando a gente olha para a forma de pagamento, está bastante equivalente a outros destinos com característica de demanda, entre 60% e 70% cartão, 20% e 30% faturado e 15% de outras formas de pagamento. E aí aqui sim, em relação a crescimento de demanda internacional, saiu de 2% para 9%, então demonstra um crescimento bastante razoável, que pode ser então aí uma oportunidade também de fomento, principalmente de América Latina, né, de outros mercados, demonstrando um pouco do apetite aí de canais internacionais reservarem o destino. Quando a gente olha para canal direto, aqui sim a gente vê uma grande oportunidade, porque ele oscilou negativamente durante boa parte do ano, o que foi o inverso para a grande maior parte dos mercados de lazer e dos mercados nacionais. Então tem uma oportunidade grande de fomento de canais diretos, de fidelização, estratégias promocionais,
Mesmo em novembro, apresentando um crescimento de 16%, a média do período, que foi ali o período da Black Friday, foi de mais de 50%. Então tem uma grande oportunidade estratégica também de fomento dos canais diretos para melhorar o desempenho do destino. Com isso a gente conclui essa análise e aí tentando chegar a algumas conclusões ou oportunidades, o que a gente vê é que a demanda nacional deve continuar forte, as operadoras vêm ganhando mercado, mas ainda tem uma boa oportunidade de fomento, principalmente em diversificação de mix de canais, dá para melhorar razoavelmente o desempenho. Mercado internacional apresenta como um potencial para o destino, explorar melhor esses canais de venda direta, porque na maior parte dos mercados representou crescimento e durante quase todo o ano teve retração no destino. E o aumento de diária média só que deve continuar sendo um desafio, muito porque o destino ainda precisa encontrar o melhor posicionamento e aumento de demanda para conseguir melhorar a diária média. Acho que tem a oportunidade de trabalhar bem os dois indicadores, mas me parece que agora o melhor cenário, o cenário mais relevante é trabalhar a demanda, porque a demanda no Nordeste foi muito alta, muito crescimento, destinos de lazer, e o destino não conseguiu surfar nessa onda. Bom, com isso a gente conclui. Espero que tenha gostado, para quem chegou até aqui, gostado da análise. Para os hotéis que são parceiros nossos, espero que ajude no planejamento de 2025. Para aqueles que ainda não são, convido a escanear aquele QR Code e fazer uma análise de desempenho de como o mix de canais pode ajudar na melhora de resultado do teu hotel. Então foi uma ferramenta gratuita, uma calculadora, que ajuda os hotéis a encontrarem oportunidade de novas fontes de faturamento através dos canais e dados que a Omnibis detém em relação ao mercado. Se você é de algum destino, chegou até aqui também, não teve o seu destino contemplado nessa primeira edição do Hotel Report, fica à vontade de entrar em contato, vai ser um prazer analisar também o teu mercado. Com isso eu me despeço, desejo um excelente ano e excelente resultado para a hotelaria de Morro de São Paulo em 2025.